Você já se perguntou: como seria a sua vida se você realmente aprendesse a pensar como Jesus pensa? Não estou falando de saber alguns versículos de cor, nem de ter só conhecimento bíblico na mente, mas de viver guiado por uma sabedoria profunda, divina, que enxerga muito mais longe do que os seus olhos conseguem ver. Talvez você já tenha se sentido assim. Você fez tudo certo, analisou, calculou, planejou, mas no final o resultado não foi nada do que você esperava. É como seguir uma receita perfeitamente, e mesmo assim, o bolo desandar no forno. O mundo diz que conhecimento é poder, mas Jesus nos mostra algo muito maior. Existe uma sabedoria que não se limita à lógica humana, uma sabedoria que vem do alto, que discerne caminhos invisíveis, que te protege de armadilhas que você nem imagina que existem. Antes de continuar, eu quero te pedir algo. Se você deseja que Deus derrame sabedoria sobre a sua mente e sobre a sua vida, escreva nos comentários, em fé: Senhor, ensina-me a pensar com a tua sabedoria. Isso não é só uma frase bonita, é um posicionamento espiritual. É como se você estivesse dizendo: eu não quero mais viver guiado apenas pela minha lógica. Eu quero aprender a ver a vida pelos teus olhos. E se você ainda não é inscrito no canal, mas sente que Deus fala com você através dessas mensagens, se inscreva agora, ative o sininho, porque todos os dias Deus quer te conduzir em um caminho de transformação. Você não foi criado para viver confuso, perdido, cheio de medo. Você foi criado para andar em luz. A Bíblia diz em Provérbios 2:6, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. A verdadeira sabedoria não nasce das nossas experiências apenas, ela nasce da boca de Deus. Ela nasce quando você aprende a ouvir, quando você para de depender só da sua própria interpretação das coisas e começa a perguntar: Senhor, o que o Senhor está vendo que eu não estou vendo? É como caminhar em um deserto cheio de miragens. A distância parece água, parece saída, parece solução. Mas quando você se aproxima, some. É isso que a sabedoria do mundo faz. Empolga, promete, brilha, mas não sustenta. A sabedoria de Deus, porém, é como uma bússola no meio da neblina. Você ainda não enxerga tudo, mas sabe para que lado precisa caminhar. Jesus nos ensina a construir a vida não sobre aquilo que é rápido, fácil e aparente, mas sobre aquilo que é firme, eterno, mesmo que pareça mais difícil no início. É por isso que ele fala sobre construir a casa sobre a rocha. Às vezes, seguir a sabedoria de Deus parece demorado, cansativo, exigente, mas quando as tempestades chegam, é ela que te mantém de pé. Talvez enquanto você me ouve, você esteja no meio de decisões difíceis, de confusão mental, de pensamentos que te sabotam, te acusam, te enfraquecem. Talvez você tenha se perguntado: por que eu sempre caio nos mesmos erros? Por que minha mente parece cansada o tempo todo? Por que eu não consigo romper com certos padrões? Hoje, ao longo dessa mensagem, nós vamos caminhar pelos ensinamentos de Jesus sobre a sabedoria. Sabedoria para discernir, sabedoria para suportar, sabedoria para decidir, sabedoria para amar, perdoar, recomeçar e para construir uma vida que não desmorona com qualquer vento. Fique até o final, porque a parte final dessa mensagem será como um clamor, um convite para você alinhar sua mente, suas decisões e seus caminhos. A sabedoria do próprio Cristo, a sabedoria de Jesus, é completamente diferente da lógica do mundo. Enquanto o mundo diz: suba, apareça, prove o seu valor, mostre que você é melhor, Jesus se coloca diante de uma criança e diz: aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 18. Olha que inversão poderosa. Para Deus, grandeza não é palco, é profundidade. Não é quanto mais alto você aparece, é o quão profundo você está enraizado nele. Pense em uma grande árvore. Quanto maior ela fica, mais profundo suas raízes precisam descer. Senão, qualquer ventinho derruba. Assim, é a humildade na sabedoria de Jesus. Não é se diminuir por baixa autoestima. É entender que você não é o centro da história,
que não precisa provar nada para ninguém, porque seu valor já foi definido na cruz. Isso tira um peso enorme dos seus ombros. Quando você vive tentando provar algo, você decide a partir do orgulho. Quando você entende que é amado por Deus, você decide a partir da identidade. É aqui que entra outra parte da sabedoria de Jesus: o discernimento. Nem toda oportunidade é de Deus, nem todo sorriso é sincero, nem todo caminho bonito é caminho de vida. Jesus nos alertou sobre lobos em pele de ovelha, Mateus 7,15. Isso significa que haverá coisas, pessoas, propostas que parecem perfeitas à primeira vista, mas por trás carregam uma cilada espiritual, emocional ou moral. Sem discernimento espiritual, você vive reagindo às circunstâncias. Com discernimento espiritual, você aprende a perguntar: Senhor, isto vem de ti? Esse caminho te glorifica? Essa porta é tua? Ou é um atalho disfarçado? Discernimento não é desconfiança doentia, é sensibilidade à voz do Espírito Santo. É quando você olha e algo dentro de você diz: não vá, não aceite, não assine, não se entregue. E às vezes, a sabedoria de Deus se manifesta de uma forma que nós quase não valorizamos hoje: no silêncio. Jesus muitas vezes se retirava para lugares solitários para orar. Marcos 1,35. Ele ensinou com palavras, mas também ensinou com o silêncio. Você já reparou como é difícil hoje simplesmente ficar em silêncio diante de Deus, sem celular, sem rolar tela, sem preencher o vazio com barulho? Mas é no silêncio que a sabedoria de Deus desce. É no silêncio que Ele corrige pensamentos. É no silêncio que Ele traz discernimento, que Ele mostra: não é por aí. Ou sussurra: confia, eu estou no controle. Provérbios 17:28 diz: até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Quantas confusões você já poderia ter evitado se tivesse escolhido calar e esperar orar, em vez de responder na hora, na carne, na emoção? Jesus nos mostrou isso de forma extrema. Quando ficou em silêncio diante das acusações de Pilatos, ele poderia se defender, poderia provar que estava certo, mas a sabedoria sabia: não é hora de argumentar, é hora de cumprir o propósito. Algumas batalhas da sua vida não serão vencidas falando mais, mas falando menos e orando mais. Menos justificativas, mais entrega. Menos explicações para as pessoas, mais conversas sinceras com Deus. Quando a lógica falha, a fé enxerga mais longe. A sabedoria de Jesus também nos confronta, quando Ele nos chama a andar além da lógica. A lógica diz: se te feriram, se afaste. Se te traíram, nunca mais confie. Se te perseguem, revida. Mas Jesus diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5,44. Isso não faz sentido para a mente humana, mas faz sentido para a mente de Cristo. Sabe por quê? Porque só o amor é capaz de quebrar ciclos. Só a graça é capaz de interromper cadeias de ódio. A lógica muitas vezes te leva até a porta da desistência. Ela lista todos os motivos para você parar. Não tem saída, não compensa, não adianta tentar de novo. Mas a fé que nasce da sabedoria de Deus diz: dá mais um passo, ainda não acabou, eu estou no controle. Pense em Moisés diante do Mar Vermelho, Êxodo 14. Atrás, o exército de Faraó. Na frente, um mar impossível. A lógica diz: acabou. A fé diz: abre o mar. Talvez você esteja exatamente assim, cercado, sem ver saída, com gente dizendo: agora já era. Mas a sabedoria de Deus não termina onde a lógica termina. Quando tudo ao seu redor diz: é o fim, Deus pode estar dizendo: é aqui que eu vou te mostrar quem eu sou. Foi assim com Lázaro. Para todos, já era tarde demais. 4 dias morto. Mas Jesus chega e diz: eu sou a ressurreição e a vida. João 11. A sabedoria de Deus não nega a realidade, mas afirma uma verdade maior do que ela. E é aqui que entra algo que quase ninguém associa à sabedoria: perseguições e provações. Jesus nunca escondeu isso de nós. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. A sabedoria de Deus
não é apenas para os dias fáceis, ela é a força que te mantém de pé nos dias difíceis. Quando você é criticado injustamente, quando portas se fecham sem explicação, quando pessoas se afastam, julgam, traem, o mundo diz: se revolte e devolva na mesma moeda. Mas a sabedoria de Jesus diz: use isso para aprofundar suas raízes. Use isso para se parecer mais comigo. Use isso para depender mais de mim. Às vezes, as maiores escolas de sabedoria não são os livros que você lê, mas as dores que você atravessa com Deus ao seu lado. A Bíblia fala que o ouro é provado no fogo. Assim, também somos nós. As provações mostram se a nossa fé está firmada na areia das emoções ou na rocha da confiança em Deus. Se você tem sido provado, se tem enfrentado lutas que ninguém vê, saiba, Deus não desperdiça dor. Na mão dele, até a sua lágrima vira semente de transformação. Perdão, presente, exemplo e expectativas reversas. A sabedoria de Jesus também se revela na forma como ele lida com aquilo que mais nos pesa. Mágoas, passado e expectativas frustradas. Você já percebeu como o não perdão rouba energia? Como uma ferida mal curada volta à tona toda vez que alguém fala de um assunto, toca em um nome, lembra de uma situação? Aos olhos humanos, guardar mágoa parece uma forma de justiça. É como se, mantendo a dor, você estivesse mantendo o outro preso. Mas, na verdade, quem fica preso é você. Jesus nos ensina: não te digo que perdoes até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 22. Ele não está falando de matemática, ele está falando de um estilo de vida. Perdoar não é dizer que o erro foi certo. Perdoar é dizer: eu não vou mais permitir que esse erro governe o meu coração. Perdão é sabedoria para a alma. Quando você perdoa, você solta o outro das suas mãos e se coloca nas mãos de Deus. Você não perde controle, você entrega o controle para aquele que julga com perfeição. E enquanto nos ensina sobre perdão, Jesus também nos ensina sobre o presente. Muita ansiedade nasce porque a nossa mente vive ou presa no passado ou afogada no futuro. Mas Jesus diz em Mateus 6,34: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A sabedoria divina te chama de volta para o hoje, para o agora, para aquilo que você pode viver com Deus nesse exato momento. Sim, é sábio planejar, mas é insensato se perder em preocupações com algo que ainda nem chegou. Olha o exemplo de Jesus. Ele sabia da cruz, sabia da traição, sabia do sofrimento, mas ainda assim parava para curar pessoas, estar com os discípulos, ensinar, comer junto, amar. Ele não vivia apressado, ele vivia guiado. E a maior aula de sabedoria prática que Jesus nos deu foi pelo exemplo. Quando ele se ajoelha para lavar os pés dos discípulos, João 13, ele está dizendo: vocês querem entender o que é verdadeira grandeza? Olhem o que eu faço, façam o mesmo. A sabedoria de Jesus não é apenas teoria. Ela é um jeito de viver, ela está nos pequenos gestos, nos serviços silenciosos, na bondade que ninguém vê, na generosidade que não posta foto. Ele também quebra expectativas quando todos esperam condenação, e ele oferece misericórdia. Lembre-se da mulher pega em adultério, João 8. Tudo apontava para a morte, a lei, as pedras, os acusadores, o cenário, mas Jesus se inclina, escreve no chão e diz: aquele que dentre vós está sem pecado seja o primeiro que atire pedra. A sabedoria divina expõe a hipocrisia, desmonta a cena, liberta a mulher e ao mesmo tempo confronta os acusadores. Talvez você esteja se vendo como essa mulher, com a sensação de que não tem mais volta, de que você errou demais, de que seu destino é só colher consequência. Mas Jesus, com a mesma sabedoria, olha para você hoje e diz: eu não te condeno, vai e não peques mais. Sabedoria que julga com verdade, mas cura com graça. Rocha, amor, decisões, verdade e frutos. Agora, imagine sua vida como uma casa. Todos os dias, com cada pensamento, cada escolha, cada reação, você está colocando tijolos em alguma base. Jesus contou a história de 2 construtores, Mateus
7:24-27. Um construiu sobre a areia, outro sobre a rocha. Ambos levantaram casas. Ambas, à distância, podiam até parecer bonitas. Mas quando a chuva veio, quando o vento soprou, quando o rio transbordou, a casa construída sobre a areia caiu. A que estava sobre a rocha permaneceu. A sabedoria de Jesus é essa rocha. Construir sobre ele é escolher obedecer, mesmo quando a carne quer o contrário. É escolher o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo. É ajustar seus valores ao Evangelho e não à opinião do momento. E o centro de toda essa sabedoria é o amor. Quando perguntam a Jesus qual é o maior mandamento, ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 e 39. Sabedoria não é só pensar certo, é amar certo. Amar a Deus em primeiro lugar e aprender a amar as pessoas não pela performance delas, mas porque você foi amado primeiro. Esse amor é o que guia suas decisões difíceis. Quando você está no meio de cruzamentos, sem saber para onde ir, sem saber o que escolher, a sabedoria de Jesus te convida a orar como ele orou em Getsêmani. Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Sabedoria não é ter controle de tudo, é saber em quem confiar quando você não tem controle de nada. Num mundo de tantas opiniões e verdades distorcidas, Jesus se levanta e diz: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. João 14, 6. A sabedoria divina não é relativa. Ela não muda com tendências. Ela é uma pessoa, Cristo. Quanto mais você se aproxima dele, mais a confusão perde força. Mais as mentiras se desmascaram, mais a verdade te liberta. E essa verdade começa a gerar frutos eternos. Jesus disse: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. João 15, 5. Frutos de transformação, frutos de caráter, frutos de amor, paz, domínio próprio, mansidão, fidelidade. Gálatas 5, 22, 23. Quando você vive pela sabedoria de Jesus, você não está apenas sobrevivendo nesse mundo. Você está deixando um legado espiritual, plantando sementes que vão ecoar na eternidade. Agora, eu quero falar com você que chegou até aqui. Isso já mostra algo sobre você. Você tem fome. Você não quer viver uma fé superficial. Você quer aprender a viver com uma mente alinhada ao coração de Deus. Eu quero orar com você agora. Se puder, feche os seus olhos, coloque a mão sobre a sua mente e ore comigo na sua casa, no seu quarto, onde você estiver. Senhor Jesus, hoje eu reconheço que muitas vezes eu caminhei pela minha própria sabedoria. Tomei decisões no impulso, no medo, no orgulho e colhi dores que eu poderia ter evitado. Mas hoje eu te peço, ensina-me a pensar com a tua mente, que a tua palavra seja a rocha de todas as minhas escolhas. Renova a minha mente, quebra fortalezas de pensamentos destrutivos, expõe mentiras que eu acreditei sobre mim mesmo e derrama sobre mim a sabedoria que vem do alto. Eu entrego o meu futuro, as minhas decisões, os meus caminhos nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, escreve nos comentários: eu escolho viver pela sabedoria de Jesus. Isso é um ato de fé, é uma forma de declarar publicamente: eu não quero mais ser guiado apenas pelo que eu sinto, mas pelo que Deus diz. E antes de encerrar, eu quero te pedir 3 coisas bem simples, mas muito importantes. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Você não foi alcançado por esse vídeo à toa. Compartilhe essa mensagem com pelo menos uma pessoa que você sabe que está passando por guerras na mente, decisões difíceis ou tempos de confusão. E se essa palavra te edificou, deixa o teu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. Que o Senhor te encha de uma sabedoria que não vem dos livros, mas do céu. Que você aprenda a enxergar a vida pelos olhos de Jesus e que em tudo sua paz governe a sua mente e o seu coração. Deus te abençoe profundamente. Até o próximo vídeo.